Luzes sobre a maternidade. Eu vou começar pedindo para que vocês fechem os olhos, procurem um lugar confortável na cadeira, coloque todo o seu foco na sua respiração, no seu corpo, percebendo o ar que entra, o ar que sai, se colocando presente neste momento, aqui e agora. E vamos imaginar como se estivesse aqui presente entre nós a figura amorosa do Mestre Jesus, que nos disse há mais de 2000 anos atrás que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também ele estaria. Vamos sentir então a presença do Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, aqui entre nós. E vamos sentir também, junto de Jesus, essa figura luminosa, esse espírito grandioso da nossa querida Mãe Maria, Maria Santíssima. Vamos sentir a presença de Maria neste momento em que nós nos abrimos para celebrar, para vivenciar, para compreender melhor o que é ser mãe, esse amor de mãe, esse amor sublime, essa lição que Maria nos deixou junto com seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Que Nossa Senhora nos envolva com seu manto, nos inspire, nos ilumine, para que tenhamos um momento de muito aprendizado e uma vivência de transformação. Que assim seja. Então, falar de Maria, Mãe de Jesus, é algo que nos toca profundamente a alma, não é verdade? Qualquer pessoa, qualquer religião, na religião cristã como um todo, a figura de Maria, essa figura iluminada, que nos momentos mais difíceis é a ela que nós socorremos. E isso não é por acaso, porque nós sabemos que este espírito que foi preparado no plano espiritual por muito tempo. Vocês sabem que nós temos muitas revelações trazidas pelos espíritos em obras psicografadas, não só durante a codificação espírita, mas depois, principalmente no Brasil, com inúmeras obras que trazem luzes sobre o cristianismo, sobre todo esse momento que o planeta viveu e vive. E o que nós temos de informação é que o espírito, esse espírito superior, o mais iluminado espírito que esteve sobre a terra, Jesus, demorou cerca de 2000 anos de preparo para que ele pudesse encarnar e viver aqui enquanto um homem neste corpo físico. Isso é algo difícil de nós compreendermos, mas na verdade, um espírito assim tão nobre, para que ele possa encarnar neste corpo nosso, nesta matéria ainda muito grosseira, não é? Embora seja tão sublime do nosso corpo, é muito difícil. É preciso que haja todo um preparo, toda uma modificação energética para que essa encarnação aconteça. E o que nós sabemos é que o espírito de Maria é um espírito também tão nobre, um espírito que foi escolhido no plano espiritual para que fosse esta mãe de Jesus. Aqui nós temos algumas obras e eu gostaria de começar mostrando para vocês essas obras que embasaram esse estudo e essa palestra
que eu estou aqui hoje a proferir. O principal deles é esse livro do Espírito de Miramês, nessa psicografia fantástica deste médium que é João Nunes Maia. Esse livro é uma pérola, é uma preciosidade no campo do espiritismo. E vale muito a pena nós termos esse livro e lê-lo com cautela, com cuidado. É um livro que conta toda a história deste período que vivemos na Terra. O preparo para a chegada de Jesus, Maria ainda menina, e todo o processo que ela passou para que pudesse depois dar a luz ao Mestre Jesus e acompanhá-lo durante a sua vida até o momento do Calvário. E este livro conta ainda mais. Depois do desencarne de Jesus, Maria segue como uma missionária das mais importantes, levando a boa nova do Cristo por muito tempo ainda. Cerca de 20 anos Maria ainda viveu depois do desencarne do seu filho amado. E viveu como uma apóstola do Cristo, levando a boa nova, sofrendo como muitos dos outros cristãos sofreram as perseguições daqueles homens poderosos que temiam essa verdade sublime trazida por Jesus. Então, neste livro, Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, nós vamos acompanhar todo este processo, todo esse movimento no campo espiritual e o desenvolvimento de toda aquela comunidade e o papel importantíssimo que Maria cumpriu e cumpre até hoje, como esse espírito que nos guarda, que nos apoia, como eu disse antes, nos momentos mais difíceis. Um outro livro que eu não coloquei aqui, mas que é um livro muito forte também, muito bonito, muito interessante, que é o livro psicografado pela grande médium Ivone Pereira, o livro que se chama Memórias de um Suicida. Neste livro, nós vimos como Maria atua no plano espiritual, como aquele ser, aquele anjo, que nos momentos mais difíceis, e é difícil imaginarmos um momento tão delicado, tão doloroso, como aquele momento que a família passa e o próprio espírito, quando ele termina a sua encarnação, num processo muitas vezes depressivo, obsessivo, que culmina com um suicídio. Maria, neste livro, é citada como responsável por todo um trabalho, com uma equipe muito grande, os servos e as servas de Maria, especializados nesses atendimentos, nesses momentos tão difíceis. Então, este é um livro também que vale a pena para aqueles que querem aprofundar um pouco mais na compreensão da vida, do ser, da dor, da encarnação e da desencarnação. Vale a pena. Aqui nós temos, obviamente, a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, com várias perguntas e várias respostas a respeito desse tema da maternidade, do amor materno, da vida aqui e da vida após a morte. É também um livro que nós sempre nos baseamos quando vamos falar de algum tema relacionado à questão da vida, à questão do espiritismo. O livro Parnaso do Além-Túmulo está ali em cima. Eu gostaria de perguntar aqui, quem conhece esse livro? Levanta a mão, por favor. Algumas pessoas conhecem. Este livro foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Ele é um fenômeno. São centenas de escritores e poetas desencarnados que, através da mediunidade fantástica de Chico Xavier, escrevem e deixam seus poemas inéditos, maravilhosos, falando sobre a vida além túmulo. Ele é um livro
que tem, eu acredito que ele deva ter mais de 500 páginas. Saiu agora uma edição mais nova, que é essa capa, se eu não me engano, e é um livro que vale muito a pena ter. É um livro para dar de presente, assim como o livro de Maria de Nazaré de Miramês. Presente Dia das Mães, presente para a gente mesmo, para vocês mesmos, presente para uma pessoa querida, presente para aqueles que são do campo da ciência, da literatura, das artes, e que estão, quem sabe, se abrindo e se aproximando do espiritismo, da verdade espírita, não é? Esse é um livro que vale a pena. Você tem Olavo Bilac, você tem inúmeros autores, pessoas nobres da literatura e da arte, que através da mediunidade inicial daquele menino semi-analfabeto, Chico Xavier, eles trouxeram suas mensagens, como que para mostrar para a humanidade que não era possível desconhecer esse fenômeno. Porque como um menino que mal terminou o ensino básico poderia escrever poemas com tanta precisão, com tanta beleza, só mesmo através de uma mediunidade não é possível compreendermos este fenômeno de uma outra forma. Portanto, esse livro Parnaso do Além-Túmulo, vale muito a pena termos esse livro e lermos. Eventualmente, é claro, nós não vamos dar conta de lê-lo numa sequência, mas ler uma poesia, um dia no culto no lar, não é? Abrimos ao acaso e lemos ali uma poesia. São mensagens muito lindas, falando sobre a vida, falando sobre o Evangelho do Cristo, com essa visão de quem muitas vezes na vida foi muito materialista, que às vezes tiveram alguns desses autores mortes violentas, até por suicídio, mas que depois, no plano espiritual, resgatam-se a si mesmo e renascem na vida verdadeira, compreendendo a vida como ela é, e toda a sua arte, que nós sabemos que quando morremos, nós não deixamos de ser aquilo que nós somos. Aquilo que nós acumulamos de conhecimento, a nossa arte, o nosso conhecimento, não acaba, não morre, porque são conhecimentos do Espírito, e o Espírito não morre. Essa obra é uma obra que todos deveríamos ter em casa. Eu já certifiquei aqui na livraria que no momento está esgotado, mas eu já disse que vocês vão passar lá e pôr o nome numa lista para que eles possam comprar esses livros e quem sabe ainda nesse mês de maio vocês possam adquiri-lo porque vale a pena. E o outro livro é Boa Nova, um outro livro psicografado por Chico Xavier, cujo espírito que dita essa obra é Humberto de Campos, nada mais, nada menos do que Humberto de Campos. E nesta obra Boa Nova, nós ficamos sabendo muito mais, de uma forma muito mais detalhada, de como aconteceu a vinda de Jesus, os trabalhos anteriores, depois da morte de Jesus. Enfim, é todo um esclarecimento que nós não encontramos na Bíblia, porque são informações daqueles que viveram naquela época e são informações repassadas pelos espíritos a respeito de todo esse momento que viveu o planeta. Esse livro Boa Nova também é um livro que eu considero muito importante de estar nas nossas casas. Vejam uma das poesias. Momento que eu tenho que pôr o outro dedo aqui. Uma das poesias que está neste livro Parnaso do Além-Túmulo, pelo espírito de Amaral Ornelas, um espírito que é de 1885 e viveu até 1923, um poeta e escritor brasileiro que morou no Rio de Janeiro, bastante premiado pela sua obra. Vejam que maravilha esta poesia que está ali no Parnaso de Além-Túmulo, que se chama
Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graças e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Vejam que espetáculo de poesia, ditada por este espírito culto, nobre, através da psicografia de Chico Xavier. E então, nós, através dessas obras, vamos conhecendo um pouco mais desse espírito e vamos compreendendo por que Maria é esse arquétipo, não é? Arquétipo é essa imagem que nós temos projetadas, não é? Projetada na nossa mente, com a qual nós podemos nos guiar, nos basear. Obviamente que nós estamos muito distantes desse amor abnegado, dessa presença sublime, dessa dedicação que Maria teve, não só ao seu filho, seus outros filhos, mas também, após o desencarne de Jesus, essa dedicação a seguir como uma missionária do Evangelho do Cristo. É claro que nós não estamos distantes desta evolução, desse processo, desta iluminação, mas é tão importante que nós tenhamos essa meta, que nós possamos olhar e enxergar este espírito. E quão importante é quando nós temos uma fé nesta figura amorosa dessa mãe, o quanto isso nos ajuda naqueles nossos momentos mais difíceis. Nós sabemos que na nossa cultura, não é? Nós temos várias personificações, vamos dizer assim, de Maria, vários tipos de Nossas Senhoras, todas muito iluminadas, muito sublimes, e são todas também aspectos, na verdade, desse grande arquétipo que é Maria de Nazaré, né? Então, aqui, neste momento, nós queremos reforçar essa imagem, essa projeção, esse caminho e essa lição que Maria nos dá a respeito da maternidade. Mas é claro que nós, como seres humanos, não é que somos ainda num processo evolutivo, vivendo ainda um planeta de expiações e provas, em processo, quem sabe, acreditamos nós, de um mundo de regeneração. Nós ainda temos dificuldade de vivenciar esse amor tão doado. E quantas vezes nós cometemos equívocos, quantas vezes nós desperdiçamos esta oportunidade que temos de vivenciar uma experiência de um amor tão sublime, de tanta doação. E essa experiência não precisa ser vivenciada apenas por nós mulheres. Quantas vezes nós nos deparamos com pais que têm esse amor e que expressam e vivenciam esse amor também materno na sua paternidade.
essa abnegação, essa dedicação. Às vezes, inclusive, no dia a dia da nossa vida, de consultório, de atender as pessoas, a gente percebe que muitas vezes esse arquétipo da mãe, do amor de doação, ele está mais encarnado, às vezes, até naquele homem, naquele pai, do que naquela mãe. E nós não temos que julgar isso, porque afinal de contas, o espírito é eterno. E muitas vezes nós nascemos numa encarnação como mulheres e outras vezes como homens. Que nós sabemos, segundo dizem os espíritos, é que normalmente o espírito escolhe fazer todo o seu processo de crescimento, o seu processo evolutivo, num determinado sexo, homem ou mulher. Assim como nós sabemos que muitas vezes nós encarnamos em uma condição, em um corpo que não se identifica com este sexo ou com aquele. E aí são desafios que poucas filosofias e quase nenhuma religião consegue explicar e consegue orientar. Esse é um trabalho que nós invariavelmente atendemos e acolhemos aqui no nosso trabalho aqui nessa comunidade. Pais, mães, não é, que passam por uma experiência dolorosa e aqueles filhos que não se veem identificados, seja com o corpo de homem ou com o corpo de mulher, e que querem vivenciar, não é, uma maior sintonia com o sexo da sua alma, do seu espírito. São questões muito complexas, são questões muito difíceis, mas são questões que nos testam no nosso amor, na nossa disponibilidade amorosa para além do que se apresenta ali naquele corpo físico. E este amor de mãe, ele é um amor que transcende essas dificuldades. Geralmente a mãe, nesses momentos, é aquela que tem mais capacidade de acolher aquele filho e de dizer: sim, eu aceito você como você é. Eu estou com você, eu sigo sendo a sua mãe e eu vou acompanhá-lo ou acompanhá-la durante todo o seu processo, se eu for necessária e requisitada. Então, essa experiência do amor materno, ela é uma experiência muito rica e que deve servir como um espelho para o nosso processo de crescimento também. Quando nós nos deparamos, por exemplo, com trabalhos, e existem muitos na seara espírita, mas também evangélica, católica, de outras religiões, que desenvolvem trabalhos, por exemplo, junto à população presidiária, encarcerada. Eu me lembro de um colega médico em São Paulo, do tempo que nós morávamos em São Paulo, e ele trabalhava num grande presídio como médico, e ele dizia assim, que quando ele olhava no pátio, no dia de visita, ele sabia quem eram aqueles seres, aqueles homens ou aquelas mulheres que tinham recém-chegado e quais eram aqueles que já estavam ali há muitos anos. Bastava olhar quem vinha visitá-los, porque se você olhava e visse a esposa mais jovem, crianças, você podia imaginar que aquela era uma pessoa que estava ali há pouco tempo. Mas se você olhava ali no canto e via aquele homem com aquela senhora velhinha do seu lado, ele sabia, aqui está um homem que está cumprindo uma pena de muitos anos já, porque só restou a mãe para vir visitá-lo. E nós sabemos que uma mulher, uma mãe, ela é capaz dessa doação, ela é capaz desse sacrifício, não é? Mas aqui, nesse nosso trabalho, e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, como é que nós nos organizamos. É um pouco uma imagem de um dos trabalhos. Aqui, com essas mulheres que nos procuram, nós trabalhamos tudo isso, todas essas temáticas que estão aqui. E nesses 6 anos, nós vimos aprendendo muito com essas mulheres. Aprendendo, inclusive, não é?
como lidar com situações onde nós, como seres humanos normais, não é, nos deparamos com uma dificuldade com relação a um filho, não é? Dizem que a mãe ama igual os filhos, mas a gente às vezes não se vê numa situação assim. Às vezes a gente tem mais afinidade com aquele espírito do que com aquele outro, isso nos faz sofrer e nós perguntamos o que fazer, como lidar com isso. Nós trabalhamos muito isso, essas questões aqui nesse grupo. E que bênção é a doutrina espírita, que nos diz que nós ali somos espíritos reencarnantes. E que, obviamente, existem sim diferenças, mas aquela experiência daquela família, aquela mãe, aquele pai, daquele ser, daquele espírito que está reencarnando, esses espíritos vieram num processo de resgate, num processo de um campo de aprimoramento, porque também sabemos, através das revelações dos espíritos, que nós reencarnamos muitas vezes em famílias semelhantes, reencarnamos juntos. Já vivemos outras vezes aquela vida, já fomos mãe daquele filho ou fomos filho daquele filho, não é? Então essa possibilidade de estarmos vivendo ali resgates reencarnatórios nos alivia muito na nossa dificuldade de lidar com este ou com aquele filho. O planejamento espiritual da reencarnação é algo que nós trabalhamos muito com essas pessoas, com essas mulheres. As ordens do amor e os vínculos familiares, e aqui nós utilizamos não só os ensinamentos que nos trazem o Espiritismo, mas nós integramos aqui outros conhecimentos, os conhecimentos das constelações familiares de Bert Hellinger, os conhecimentos da psicologia, psicossíntese de Roberta Saggioli, os conhecimentos trazidos por Joana de Ângeles na chamada psicologia espírita, não é? A espiritualidade e esperança, o sagrado, tem um errinho ali, é o sagrado feminino, é um aspecto também de ajudar essa mulher a resgatar essa energia, esse arquétipo da mulher, porque muitas vezes a mulher vem muito sufocada por uma vivência difícil na maternidade, e ela precisa ali também resgatar-se enquanto um ser que não é só mãe, mas é também mulher, é também uma profissional, não é? É filha. E aqui, quando nós tratamos da questão das ordens do amor, nós lembramos a todos, e isso é muito importante, que nós somos, em primeiro lugar, filhos e filhas. Como está a nossa relação com nossa mãe? Como está a nossa relação com nosso pai? Um movimento interrompido em direção à mãe ou ao pai está provado pela ciência, pela psicologia. Ele nos limita na nossa vida em todos os aspectos. Aceitar e acolher aquela família como a família certa para nós. Aceitar e acolher aquela mãe, tomar aquela mãe. Sim, minha querida mãe, eu a tomo integralmente como minha mãe, independente do que aconteceu. E aqui nós lidamos muitas vezes com aquelas pessoas que são filhos adotivos, porque a mãe e o pai não tiveram condições de criá-la. Muitas vezes era uma mãe sozinha que teve esse filho e numa condição financeira muito difícil, num gesto de amor imenso, ela dá o filho para que seja criado por outra família. E aqui nós trabalhamos isso com as pessoas. E como é rico, como traz um alívio profundo quando aquele filho, aquela filha adotada pode reverenciar e agradecer a vida que veio através daquela mãe biológica e, ao mesmo tempo, se despedir dela para ficar bem com a mãe que a adotou. Todas essas questões são trabalhadas aqui nesse grupo. Trabalhamos também aspectos da infertilidade, aspectos espirituais da infertilidade. E quantos casos não tivemos de mães que engravidaram durante o trabalho aqui conosco?
E é obviamente que depois vem com seus bebês e nós temos a oportunidade de celebrar esta maternidade depois dos tratamentos que foram feitos aqui, vivenciar o luto. Aqui nós temos, inclusive, nossa querida amiga Graziele, que é membro do grupo e que é uma das pessoas mais importantes nesse aspecto, que traz a sua própria experiência de dor, de ter perdido um filho pequeno e transformou isso em uma missão de acolhimento de tantas outras mães. E eu quero agradecer. Então, são essas questões que a gente trabalha aqui. Eu quero deixar aqui esse convite para que vocês fiquem sabendo deste grupo. Se vocês tiverem alguém que vocês queiram indicar, que passaram por qualquer uma dessas situações, indiquem. Indiquem. O grupo ele funciona toda quarta-feira, das 15 às 17h30. E todas essas mulheres passam também por um tratamento mediúnico espiritual. Nós estamos chegando no nosso final, eu estou incomodada, já que eu estou vendo os médicos tudo em pé, já devem estar até cansados, né? Então, nós vamos fechando, até porque a gente pode, durante esse trabalho do passe, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. Não, era só para terminar mesmo com essa figura que eu achei tão bonita de Nossa Senhora. Então, nós vamos agora, neste momento do passe, e aí eu queria dizer que se algum de vocês já está vindo do tratamento dos cuidadores e porventura já receberam o passe, vieram aqui me alertar que não há necessidade de receber novamente. Tá certo? Então, quando o médium chegar, você só diz: eu já recebi. Mas todos os demais estão convidados nesse momento a se entregarem neste momento do passe, que é um momento muito rico, onde nós nos abrimos para receber e nós enchemos o nosso coração de gratidão por esse trabalho, por estar recebendo essa transfusão de energia. E vamos, neste momento, potencializar este passe, abrindo o nosso coração e deixando essa figura do Mestre Jesus e de sua mãe Maria Santíssima presente aqui entre nós. Que possamos sentir nos nossos corações essa chama desse amor e que durante toda a semana e todo mês esse amor possa nos guiar, nos consolar, nos redimir, nos aceitando como nós somos e fortalecendo em nós um propósito de sermos melhores a cada dia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos. Vão com Deus.